Bem-vindos a mais uma pós-leitura, última parte do volume 14 da Mati, que parece que não acaba. Ainda faltam 50 páginas, então esse vídeo vai ficar grande e eu não pretendo cortar ele por causa que é o clímax. Então vamos até o fim. Peço desculpa para aqueles que pediram, né? Tenta manter em 15 minutos, 20 no máximo. Mas paciência, vamos acabar. E ao final do vídeo ainda, quando eu acabar de contar a história, eu quero conversar um pouco sobre a pós-leitura, então vai ficar um pouco maior. E peço que assistam até o final. Obrigado, vamos lá. O Bel e a Liu vão deixar a área segura que eles encontraram, vão seguindo pelo fluxo da água, da onde estão vindo. Um corredor que parece interminável, até que vão chegar no local com uma parede diferente, vão quebrar, vão atravessar mais um caminho e vão chegar de volta ao labirinto. E eles chegaram na rota principal, bem na quarta muralha. E isso vai deixar os dois animados, né? Porque atravessando a quarta muralha só falta a área da quinta muralha. E atravessando a quinta muralha não tem mais labirinto, é simplesmente uma área aberta que leva para o andar superior. E eles aproveitam, né? Vão correndo enquanto não tem monstro. E o Bel pensando, nossa, eu vou conseguir voltar vivo com a Liu. E eles vão correndo, já pensando no futuro. Mas na hora que eles chegam na região da Quinta Muralha, o Bel sente na hora que eles não estavam sozinhos. E o monstro, o Juggernaut, estava ali, no teto, logo acima da cabeça do Bel. E sem nem dar muito tempo aos aventureiros, ele avançou. O Juggernaut vai golpear, não vai acertar em cheio o alvo, vai estourar o chão onde estava o Bel e a Liu. O Bel vai sair voando, rolando, vai ver o monstro e pensando assim que eles já estão feridos, não havia um maior símbolo de morte certa do que o Juggernaut. E a Liu também, o trauma dela vai voltar tudo. Até o Bel vai começar a sentir novamente uma dor no braço dele, lembrando do que aconteceu no último confronto contra o Juggernaut. Mas ao invés de ficar preocupado ou ficar com raiva, ser dominado por algum sentimento, o Bel simplesmente se preparou para o combate. O Juggernaut vai se virar para o Bel e ele vai reparar que tanto o braço quanto a cauda do Juggernaut estão de volta. O Bel vai pensar, né? Não pode ser. Ele tem o mesmo poder do Goliath negro, poder de regeneração. Só que vendo melhor depois o braço dele, ele vai notar que o braço dele é formado por inúmeros pedaços de outros monstros. O Juggernaut, sem uma pedra mágica para poder se manter vivo, para poder se recuperar, ele devorou outros monstros inteiros e os anexou ao corpo dele. Um irregular jamais visto dentro da dungeon. Aí a cena grotesca marcada no mente do Bel que vai pensar, né? É uma quimera. Um monstro que só aparecia em contos de fadas. Só que nem tudo parece muito bem para o Juggernaut. É como se o braço dele ainda estivesse meio vivo. Os outros monstros tentando resistir àquela junção absurda. Como se fosse um transplante que não deu certo. Aí vai começar o confronto contra o Juggernaut. Vou tentar resumir o máximo possível. E logo no começo da batalha, o Juggernaut lança lanças de osso, que é o golpe que as ovelhas daquele andar usam. Ou seja, ao incorporar as ovelhas no corpo dele, ele ganhou o ataque delas também. Normalmente, o ataque das ovelhas não seria muita vantagem para o Juggernaut, porque ele é extremamente rápido, mas ele perdeu parte da mobilidade dele na última luta contra o Bel. Embora sem toda a mobilidade dele, ele ainda é bem rápido. Somando o terreno desfavorável, o Bel vai ser forçado na defensiva. O monstro pulando de um lado para o outro, livre de nenhum obstáculo no meio do caminho, lançando as lanças. E o Bel não consegue usar o Firebolt por causa do escudo que reflete magia. E com a situação de combate assim, o desespero vai voltar. O apóstolo da matança
acabou com a esperança dos dois. E com isso, o espírito da Liu era o primeiro a ser destroçado. Por causa de tudo que aconteceu com a Astrea família, o trauma dela tomando ela. Mas, como ela já tinha mencionado, ela podia perder qualquer coisa, exceto Bel. Então ela estava tentando desesperadamente superar o pesadelo pela qual ela passou. E o combate continuando, agora o Juggernaut vai começar a invocar as lanças de ossos a partir do chão, que é o ataque do chefe do andar, o Dials. Aí vendo o Juggernaut usando o ataque de um Monster Rex, só vai piorar a situação deles. Vão pensar, o Juggernaut é tão forte quanto o chefe desse andar, e o Juggernaut vai continuar seus ataques sem parar. E nós vamos, pela primeira vez, ser mostrado assim diretamente aos pensamentos do Juggernaut. Dentro daquela armadura grotesca do Juggernaut, ele seguia com um monólogo. Veja, a presa está resistindo inutilmente, usando o resto de armadura que eles ainda possuem, derramando suor vermelho. Eles não vão morrer sem resistir aos espinhos. Ela lutará até o fim. Eu sei, é assim que elas são. Elas são a presa suprema. Isso ainda é mais motivo. Aí o monólogo é cortado aí. E logo após esse monólogo, ele vai rugir, vai continuar os ataques dele. E finalmente, uma das lanças passou pela armadura acabada do Bel e encontrou o estômago dele. Aí o tempo vai congelar para Liu, que também já estava coberta de feridas. O Bel vai cair no chão. A Liu vai até ele, só que ela não podia fazer o tempo voltar. Ela só podia ver o sangue começando a sair do buraco no estômago dele, sangue saindo pela boca dele. Era um ferimento perfeitamente mortal, um ataque irreversível e decisivo. Mas o Bel vai acabar agindo bem rápido. Antes que as tripas dele começassem a vazar pelo buraco na barriga dele, ele vai pressionar a mão dele contra a ferida e vai usar o Firebolt dele para fechá-la. E é claro, a dor vai ser algo quase insuportável. Aí o monstro já vai avançar neles, não vai dar tempo deles recuperar. O Bel vai soltar Firebolts, que parece meio aleatório, para levantar poeira, fumaça. E Nuns vai acertar uma parede bem próxima deles. E a explosão vai arremessar o Bel, que vai pegar a Liu, vai sair voando com ela. O Bel ainda soltando Firebolt, só que meio sem mira. Aí o Bel e a Liu vão cair perto de uma passagem. A Liu vai reagir, vai pegar o Bel e vai para dentro desse túnel. O Juggernaut vai tentar pegar ele, só que não vai conseguir entrar pela passagem. Ele vai tentar esticar o braço para tentar pegar eles e nada. E era um caminho único para frente. Ali tremendo, né, por causa do Juggernaut tentando entrar para pegar eles, ela vai dar apoio pro Bel, vão finalmente inverter os papéis e vai seguir pelo túnel. E eles vão sair de cara com um monte de monstros. Os monstros que provavelmente estavam escondendo do Juggernaut, mas se um aventureiro de repente aparecer na frente deles, eles vão atacar. A Liu vai pegar a espada dela para preparar para o combate. O Juggernaut, como se visse assim, não consigo alcançar eles, vai bater a mão dele na parede e vai invocar um monte de lanças, um monte de espinhos de ossos, que vão sair voando para atingir aventureiros e monstros que tiverem no meio do caminho. A Liu vai ser atingida, mas ela vai se jogar no chão. O Bel e ela vão acabar se salvando e os monstros tudo vão ser dilacerados. Aí você vê como a Light Novel já está muito mais violenta do que qualquer coisa do anime, quando descreve a cena como as paredes completamente ensanguentadas e o Bel e a Liu quase se afogando num mar revoltante de carne e tripas. O Juggernaut vai olhar para dentro do túnel, vai ver que os dois estão vivos. A Liu vai abrir os olhos dela e vai ver que os ferimentos dela se abriram tudo de novo e que se ela não fizesse algo, provavelmente ela ia morrer. Os dois completamente acabados, e eu acho que aqui vale a pena descrever melhor o que acontece. A Liu tinha que usar a magia de cura dela.
Pelo menos foi o que ela pensou, mas aí depois, olhando bem, não adiantaria. Ela perdeu sangue demais. A magia dela não ia recuperar o sangue que se foi. Que mesmo se eles sobrevivessem àquele momento, eles estavam condenados. Aí ela vai falar Bel e vai procurar por ele, vai ver ele caído. Aí o Bel, que parece ter ouvido ela, vai tossir, vai falar o nome da Liu. E logo após ele já vai começar a se contorcer de novo, por causa da dor. Vai tossir mais. Mas ele vai virar, vai olhar pra Liu e vai perguntar, né? E o Juggernaut? Aí ele vai falar, ele se foi, não está aqui. Aí com os dois olhando um nos olhos do outro, o Bel vai tentar sorrir e vai falar, né? Então ele desistiu de nós. A Liu vai responder, sim. Mas a verdade era que não. O Juggernaut provavelmente não ia desistir de caçar eles e só estava esperando a próxima oportunidade. Aí a Liu entendia isso. E o Bel vai falar, né? Então nós podemos voltar para casa agora, não é? Aí o narrador vai falar que o Bel também provavelmente entendia que o Juggernaut voltaria. Mas ele fingiu que não para poder mentir para Liu. Continuar com essa esperança. O Bel vai continuar, você pode voltar para Ciri e suas outras amigas. Mas as chances deles retornarem eram muito mais do que apenas baixas. O Bel entendia isso, mas ele disse para Liu uma mentira gentil. Ele prometeu a ela um futuro em que eles caminhariam juntos, entrando na taverna, sendo recebidos por uma Cir com raiva, né, porque ela sumiu de repente, e depois passariam o resto do dia conversando e rindo juntos. Ele prometeu para ela que ela não precisaria ter mais medo, mesmo tendo perdido a Astrea, a família. Que mentira gentil era aquela. Que sonho feliz era. E a Liu vai sorrir. Com lágrimas nos olhos, ela vai falar: sim, nós podemos voltar para casa agora. Era como se a mentira, né, tivesse enganando ela. Enquanto ela estava na fronteira entre a vida e a morte, enquanto afundava numa poça de sangue abaixo dela, com o olhar da escuridão focado nela, a Liu se afogou num sonho feliz. Os dois sorriram um para o outro, e a Liu vai falar, Bel. E o Bel vai falar, o quê? E a Liu vai completar, você poderia me abraçar? Então, bem no fim, ela finalmente foi honesta consigo mesma. Que ela finalmente tinha conseguido mostrar os sentimentos dela pelo seu amigo. Aquilo que ela tinha mantido escondido por tanto tempo. O Bel vai parecer surpreso, mas vai pegar a Liu e abraçar ela. Ela sentiu o calor do Bel, aquele calor aconchegante, as lágrimas descendo dos olhos dela. Como aquele mundo era cruel. De todas as pessoas do mundo, ela queria que o Bel sobrevivesse. Mas o coração da Liu foi quebrado, as esperanças devoradas por aquele monstro. Ela não conseguia mais resistir. E ela, não querendo abandonar aquele calor, vai pressionar o rosto dela no peito do Bel. Ela vai pensar, eu não fui capaz de fazer nada. E mesmo assim esses últimos momentos são tão gentis, são tão felizes. Naquele momento, a Liu era a pessoa mais próxima do Bel neste mundo. E ela ficou extremamente feliz com isso e ao mesmo tempo muito triste. E ela vai falar, Bel, eu vou dormir só um pouco. É como se ela estivesse dando adeus para a vida dela. Quando ela abrisse os olhos, ela ainda estaria naquele local escuro e frio, ou ela se encontraria com Bel novamente, do outro lado da luz, ao lado da Alice e das outras amigas dela. O Bel vai falar, né? Tudo bem, eu te acordo logo. Então ela vai adormecer. E esse era o desejo do Bel, porque a Liu já sofreu demais. Ele queria que ela pudesse pelo menos ter um sonho feliz até que tudo aquilo tivesse acabado. Mesmo toda a dor que ele estava sentindo, aquele sofrimento, ele ainda podia se mover. Se o corpo dele estava gritando, desejando pela morte, ele teria a energia necessária para se agarrar à vida. Se o coração dele, com aquela batida rápida, estava mostrando ele fugindo da morte, então ele tinha a força para conseguir escapar. Mas ele não usaria aquela força para escapar da morte. Ele usaria aquela força para derrotar a morte. Ele ouviu os instintos dele gritando. Ele os ignorou.
Ele ouviu seu corpo gritando um aviso. Ele o ignorou. O coração dele estava dizendo que era impossível. Ele o ignorou. Toda a existência dele estava contra aquela decisão. Ele a ignorou. Ele ouviu a alma dele gritando para ele se levantar. E ele confirmou isso. Ele vai soltar um grito como de animal. O aventureiro se tornou uma besta e mastigou os vestígios da vida para que ele pudesse levantar. Eu não tenho uma luz para me concentrar. Eu provavelmente só tenho uma única carga sobrando. Eu não posso invocar o ataque heróico, mas o desejo de ser um herói está no meu coração. Ele acariciou a cabeça da Liu sem o seu sorriso no rosto. Sozinho, um único homem estava de pé. Enquanto isso, Juggernaut não desistiu. Ele possui a capacidade de rastrear os aventureiros que estão no mesmo andar dele. Isso é dito agora pelo autor. E por causa dessa habilidade dele de rastrear os aventureiros que ele conseguiu executar o massacre, e o Juggernaut se movendo dando a volta para conseguir alcançar as presas dele. Então ele terminou o caminho, ele sentia que o Bell e a Liu ainda estavam vivos. Ele viu a passagem para onde os dois tinham se enfiado e pensou que dali ele conseguiria lançar os espinhos dele e matar os dois. Então ele vai enfiar a cara dele para conferir, e na hora que o rosto dele baixa lá para dar uma olhada, ele leva um Firebolt na cara. O Bell vai sair pela passagem, o Juggernaut vai se preparar para atacar a presa dele. Só que vai ver que o Bell tá todo acabado, já tá sem forças, ele já apanhou tanto. Só que o Bell tá rindo. A sombra da morte já estava sobre o garoto. O deus da morte já tinha se aproximado e dado ao garoto seu presente. Em outras palavras, o final prometido. Vitória ou derrota não importavam para a presa diante do Juggernaut. Mesmo que o monstro não desse o ataque final, este humano já iria morrer. Mas o Juggernaut pensa, mesmo que ele vai morrer, eu que vou matar ele. Eu vou dar o golpe final. Só que o Bell só vai falar, eu vou acabar com você. Eu vou voltar para a superfície com a Liu. Aí o monstro da calamidade, que só servia para espalhar o massacre, que não deveria sentir nenhuma emoção, vai sentir alegria. E ele vai agradecer internamente por ter conseguido encontrar esse humano. Aí o Bell vai falar, vamos lá. Aí o monstro vai aceitar as palavras do garoto com um rugido de alegria que dividiu o céu. Na hora que os dois vão começar a batalha para valer, nós voltamos para Liu, que está entre a vida e a morte. E nessa fronteira ela vai ver as antigas companheiras dela, como se estivesse esperando para ela cruzar o caminho e se juntar a elas. E na hora que a Liu vai fazer isso, a Alice fala, não, você não pode vir. Só que a Liu vai falar que não consegue mais lutar, que não consegue mais fugir do passado dela, que já acabou. Só que a Alice vai responder com mentirosa. E depois de uma discussão rápida, ela vai falar, a justiça ainda está viva dentro de você. O que o Bell falou que a Liu ainda tinha, né? Aí a Alice vai falar de novo, sua justiça, sua esperança ainda não morreu. Aí era verdade, a justiça que a Liu estava buscando desde o dia que as companheiras dela morreram era a esperança. Essa era a justiça da Liu, uma esperança que iluminava o futuro e não o passado. Ela finalmente percebendo isso, a Alice vai falar para ela, vá. E as outras companheiras também vão falar, não fuja, esforce, e outras palavras para animá-la. Aí a Liu vai ficar meio sentimental e começar a falar que queria se desculpar com elas há muito tempo, que ela deixou elas morrer, que ela queria que as amigas dela culpassem por tudo e amaldiçoassem ela, mas no fundo ela sabia que as amigas dela jamais fariam isso, e que era apenas a Liu que não conseguia se perdoar, que não conseguia aceitar o passado. Aí alguém vai falar, Léo, o que a justiça significa para você? Aí ela vai meio que vacilar, vai começar a chorar descontroladamente e vai falar, eu quero salvá-lo.
Eu quero voltar para a taverna com ele, para onde a Ciri está. Aí a Alice vai falar: Leon, você não pode fugir. Você não pode abandonar isso. E ela vai dar as costas para as amigas dela e vai embora. E elas só vão falar, né? Até o dia que nós nos encontraremos novamente. A Liu vai acordar ainda na poça de sangue dela. A visão ou alucinação que ela teve sumiu. Mas não importava se era uma ilusão. Isso mostrou para ela que a justiça ainda estava realmente viva nela. Que ela não deveria descartá-la e deveria buscar esperança. Aí ela, com as mãos trêmulas, vai fazer a força no chão para conseguir se levantar e vai dar um grito. Porque ela tinha que enfrentar aquilo. Ela tinha que enfrentar o passado que ela escondeu por tanto tempo. Ela tinha que enfrentar. Ela tinha que enfrentar o símbolo do passado que ela tanto temia por todos esses anos. O Juggernaut, que era a personificação de seu passado. E então ela se levantou. A Liu vai pegar uma arma na poça de sangue e vai seguir até a sala ao final do corredor, e lá está tendo a luta do Bell. O Bell, que aprendeu com a derrota anterior dele, fazendo de tudo para vencer. Para a Liu parecer que era força bruta versus força bruta. Até que o Bell vai perceber que a Liu está ali observando. O Juggernaut também vai perceber e vai olhar para ela. E quando o Juggernaut olha para a Liu, ela vai estremecer. Ela não podia esconder o trauma dela. Mas naquele momento havia algo muito mais assustador do que as feridas do passado. Que era a possibilidade dela perder algo insubstituível. E que por um momento o coração dela se acalmou. Esse era o vento da vontade dela a empurrando para frente. A Liu vai se juntar ao Bell na batalha, vai falar pro Bell que ela não pode simplesmente ficar parada como a garota do conto de fadas que vai ser resgatada, que ela não permitiria que o Bell caminhasse nas presas da morte sozinho. E ela vai virar pro Juggernaut e falar: eu vou acabar com você. As mesmas palavras que o Bell tinha falado pro Juggernaut há pouco tempo. Bell e Liu versus Juggernaut. Rapidamente a Liu vai começar a invocar a magia dela enquanto luta, porque todo mundo sabe que é perigoso, porque se você falhar, você literalmente explode. E o Bell vai entender isso como a estratégia deles de remover a carapaça do Juggernaut que reflete magia. Aí num determinado momento o Bell vai soltar o Firebolt dele, mas não no Juggernaut, na faca dele. E ele vai começar a carregar o ataque heróico. O Juggernaut, para acabar com a batalha e matar os dois de uma vez, vai fazer os espinhos dele sair pelo chão. Vai chegar a perfurar o ombro da Liu, vai perfurar a perna do Bell. Só que a Liu não vai parar. Mesmo com a ferida dessa, vai continuar com a magia dela. O Bell, vendo que a Liu em nenhum momento vacilou, vai continuar e vai soltar o Argovesta. Mas ao invés de mirar no Juggernaut, ele vai mirar naqueles espinhos que saindo pelo chão. Os espinhos que vão saindo, é claro que por um tempo tem uma ligação com o braço do Juggernaut, a explosão vai ser massiva, vai acabar ecoando para o braço do Juggernaut, formado por inúmeros monstros que vai se desmanchar. O Bell vai aproveitar o momento para saltar em direção ao Juggernaut com a faca dele para tentar dar um golpe, só que ele vai ser um pouco tarde demais. O Juggernaut vai se preparar para matar o Bell com a garra dele. Só que a Liu vai reagir, vai avançar e cortar a mão fora do Juggernaut, que perdeu agora a sua principal arma. E a Liu vai pensar, né? Se eu tivesse feito o mesmo naquele dia, ela não teria sido derrotada. Pensando na amiga dela que morreu. O Bell vai aproveitar o momento e vai conseguir atacar o Juggernaut e usar o Firebolt dele. Um único disparo que vai explodir o corpo do Juggernaut e remover o que restava da casca de proteção dele. A magia não foi capaz de acabar com o Juggernaut, mas aquele corpo dele agora estava, vamos dizer, completamente pelado, sem armadura. Então a Liu vai ativar a magia dela, 47 orbes de luz vão aparecer, vão em direção ao Juggernaut, vai ocorrer uma explosão e o Juggernaut escapou. Ele deu um grande salto, ele acabou perdendo a cauda, um pedaço da perna direita, mas sobreviveu.
Só que para surpresa dele e do Bell também, a Liu manteve 10 dos orbes de luz, cada uma representando um membro da família dela que morreu. A Liu vai começar então a chamar os orbes de luz pelos nomes das amigas. Cada vez que ela chama o orbe explode ou no pé dela ou no braço dela e vai movendo a Liu pelo ar. E ela vai alcançar o Juggernaut e vai começar a golpear cada hora chamando o nome de uma amiga. E o Juggernaut incapaz de fazer qualquer coisa contra o ataque da Liu. Era como se a Liu estivesse lutando ao lado das amigas dela mais uma vez. Então vai sobrar apenas um orbe. A Liu vai chamar ele pelo nome Alize e o orbe vai sair da palma da mão da Liu. Ela queria julgamento, ela queria redenção. Ela queria morrer e se juntar às amigas dela. Ela estava com medo de superar o passado. Ela estava morrendo de medo de esquecer o passado. Mas agora, ela queria o futuro. E com lágrimas nos olhos ela vai dizer adeus. Adeus às sombras das amigas dela. Adeus aos dias que se passaram. Adeus ao passado que ela devia superar. Depois de se despedir de tudo, ela gritou o nome da magia dela e uma explosão violenta ocorreu. A última esfera atingiu o peito do Juggernaut, que, incapaz de se defender, sem conseguir nem deixar um grito de morte, explodiu em pedaços. Ela observou os pedaços caindo, se tornando cinzas como qualquer outro monstro, enquanto fechou os olhos por estar sem nenhuma energia em seu corpo, enquanto suas lágrimas se espalhavam pelo ar. Com a luta acabada, a Liu caída no chão, o Bell também caído, não conseguiu correr em direção a Liu, ele vai se arrastar até ela. E a Liu vai falar, Bell, ele vai perguntar o que é, né? E ela vai começar a falar, você. Ela não conseguiu realmente completar a frase, né? Eu amo você. Ela não completou porque a cor nos olhos dela vão desaparecer e os olhos dela vão se fechar. E então, rugidos de monstros vão cortar a sala. Então era o fim da aventura dos dois. Os dois derrotaram a calamidade, mas perderam para a dungeon. Eles falharam em escapar do labirinto. Como vários aventureiros antes deles, Liu e Bell foram engolidos pela escuridão dos andares profundos. Ou era o que parecia. Os gritos dos monstros, que pareciam monstros conversando com outros, logo se tornou palavras humanas. O corpo do Bell vai se levantar no ar, ele vai abrir os olhos e vai ver que está no braço de alguém. E os Zenos vão gritar, ele está vivo, avisem os humanos. Então outras vozes que eles conheciam vão se juntar ao coro. A cortina para a aventura deles tinha se fechado. Eles tinham perdido para a dungeon. Mas as esperanças da Liu não foram esmagadas. Eles não desistiram da esperança, enfrentaram a morte para lutar contra o monstro, e essa luta chamou seus companheiros para o lado deles. Os seus laços de amizade derrotaram a dungeon. Então nós vamos para o epílogo, tanto Bell quanto a Liu já se recuperando no hospital. Vai ter algumas conversas, encontros, né, depois de terem passado tanto tempo sozinhos. Vamos falar como foi incrível os dois terem sobrevivido. E nós vamos ter informação. 4 dias. Foi por todo esse tempo que o Bell e a Liu passaram vagando pelo 37º andar, depois que eles foram parar lá. E foi o tempo necessário para o grupo da Ashe família derrotar o chefe da capital das águas, se juntar com os Zenos e conseguir descer até o 37º andar. Aí é claro, toda a confusão que aconteceu na dungeon precisa de uma explicação lá na superfície. Aí vai ser dito que o Jura e todos os demais sobreviventes da Rudra família finalmente morreram e que a Gale Wind morreu junto com eles. Toda suspeita sobre a Liu do assassinato que ocorreu em Rivira foi desfeito e todos ficaram satisfeitos com a explicação de que todas as irregularidades que ocorreram no 27º andar foram causadas pelo Jura. E o Bors vai ser um dos grandes responsáveis pela história ser considerada verdadeira.
porque ele vai ficar grato pela Galewind, que já tinha ajudado eles com Goliath Negro lá atrás, e ajudou ele de novo no que aconteceu no 27º andar. Então os dias vão se passar, a Liu e o Bel vão ser liberados, os dois vão sair sozinhos da Torre de Babel, eles vão conversar, a Liu vai agradecer ao Bel por tudo, a Liu está usando um vestido que a Ciri emprestou para ela, o Bel vai falar que ela tá bonita, e depois dos agradecimentos, a Liu vai colocar um sorriso no rosto, e o Bel vai falar que o sorriso dela estava muito bonito, muito mais bonito que jamais esteve. E vai completar falando que vê-la sorrir daquele jeito deixa muito feliz. Aí a Liu vai sentir o coração dela ficar agitado, ela vai ficar vermelha e vai olhar para o chão sem saber por que estava desviando o olhar. E o Bel vai achar estranho. Aí o Bel vai se aproximar mais, né, para tentar falar com ela. E a Liu vai acabar falando, eu não consigo te olhar no rosto. E o Bel vai perguntar, uai, por quê? E a Liu vai falar, eu não sei. E era verdade. Por que as bochechas dela ficavam tão vermelhas quando ela olhava para ele? Por que o coração dela ficava tão acelerado? Ela não sabia do porquê ela não conseguia olhar nos olhos dele. E incapaz de aguentar isso por mais tempo, ela vai se despedir e sair correndo, deixando o Bel para trás surpreso. Ela vai sair correndo, apertando as duas mãos no peito dela como uma garota inocente, incapaz de esconder a empolgação no coração dela. Ela não tinha percebido. Quando ela começou a chamar pelo nome dele, quando a pele branca dela começou a ficar tão vermelha, quando este sentimento começou a florescer no coração dela, aí ela vai falar, ah, Alice, o que eu devo fazer? Com o rosto dela vermelho, ela correu com o vento pela cidade movimentada, implorando por ajuda à amiga dela, que vai dizer, não deixe ele escapar. Do distante céu azul, ela pensou ter ouvido a voz de sua amiga, uma voz alegre e confiante. E chegamos ao fim de mais um volume de Damati. Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, eu queria falar com vocês rapidamente. Parece que já faz séculos desde aquela última vez que eu simplesmente sentei na mesa, peguei a light novel e fui resumindo de acordo com o que vinha na minha cabeça e ia lembrando na hora. Como não havia edição, eu não poderia nem errar o que eu estava falando, porque senão eu tenho que falar, opa, voltou, e eu falei isso errado, eu esqueci isso, porque não tinha corte. Então, esse volume 14 em especial foi uma grande experiência nova, tentando fazer os vídeos no máximo em 15 minutos ou 20, tentando detalhar ainda mais do que eu já detalhava. E o que eu quero saber com vocês é o que acharam. Quer que continue assim? Quais foram os seus problemas com o meu vídeo, suas sugestões em geral? Eu fiz alguns testes como colocar música em alguns dos vídeos, também uma experiência nova. Então eu quero saber seu feedback. O volume 15 deve estar chegando aqui em breve, eu vou ler e fazer o vídeo. E eu também vou começar a fazer os vídeos do Gringar, que já pediram. E por fim também, só falar que eu também vou fazer do Sword Oratório. Estão me pedindo, ou melhor, estão me perguntando se eu vou fazer. Só que do Sword Oratório eu vou começar voltando na primeira temporada, voltando no anime, lá no primeiro livro, e mostrar o que o anime cortou. E depois que eu mostrar tudo, começar a fazer o que eu faço com a série original. Então só isso, não vai ficar muito grande. Muito obrigado por tudo e até a próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.